Meus amigos, que jogo horrível, velho. Voltamos aí com o tradicional pós-jogo do Coringão, né? Pô, por que você não fez pós-jogo nos últimos dois jogos, Perinão? Expliquei hoje no vídeo que eu postei aí 7 horas da manhã pra vocês. Resumidamente, eu tomei strike do YouTube por conta de um patrocinador, né? Então fiquei off e tal, mas estamos de volta. E eu assisti, obviamente, as partidas contra o Racing e contra o Santos, né? Não teve pós-jogo, mas eu assisti. E, cara, hoje, mais uma vez, né? Uma partida fraca do Corinthians. Muito fraca mesmo. Assim, fraca com força. Mas olha, tem que... ruim, horrível, horrível. Vamos conversar sobre a atuação do Corinthians, onde o Dorival está errando, tá? Seja bem-vindo, deixa o like. Eu peço pra vocês se inscreverem no canal quem não é inscrito. Vou precisar muito da ajuda de vocês agora nesse retorno aí, pra dar engajamento, né? Pro canal aí conseguir voltar aos trilhos, né? Então deixa o like, se inscreva, fortalece o trabalho e, claro, comente o que vocês estão achando aí do trabalho do professor Dorival Júnior. Vídeo patrocinado pela Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o FGTS e não sabe como, fixado por um comentário, o link também está na descrição para você acionar os caras, tirar as dúvidas, fazer a cotação em 24 horas e eles depositam dinheiro na sua conta. Então chame os caras aí da Mais Ágil. Vamos lá então. Novamente Félix Torres, improvisado como lateral direito, e ouso dizer que foi um dos melhores jogadores do Corinthians hoje, foi o Félix Torres. Consertando, um dos menos piores do Corinthians hoje foi o Félix Torres. Miolo de zaga, André Ramalho, Kaká e Angileri, né? E aí o meio campo, que é onde a crítica realmente da minha parte ali é pesada, né? Maicon, né, como primeiro volante, Ranielli e Bidon ali com liberdade para chegar mais à frente, Coronado, né, armando o time para Romero e Yuri. Só que no desenho, cara, é assim, o Romero cai por um lado, o Coronado cai por outro, e aí são dois erros. Minha opinião. O Romero é lento. O Romero ele não pode jogar ali. O Romero tem que jogar enfiado dentro da área. E se for o caso com dois atacantes, o Yuri sai um pouco mais, que é mais rápido, tá? Não gosto do Romero ali pela ponta. Ele é lento, ele não tem drible, ele não consegue quebrar a linha. Você entendeu? O futebol do Romero já é pouco, tá nulo jogando ele na ponta. Tem que jogar enfiado dentro da área, que a bola sobra pra ele e ele tem estrela e ele faz gol. Ele pela ponta é muito limitado, não dá. Não gosto. Coronado do outro lado também. O Coronado é um cara que tem que flutuar. O Coronado é 880. Numa jogada ele parece o Bergkamp. Na jogada seguinte ele parece o... Vamos pegar um bem aqui pra doer mesmo aqui. Juan Arce. É inacreditável o Coronado. É o 880. Ele erra passe de 2 metros, ao mesmo tempo ele dá um 3 dedos que... contorna toda a zaga dos caras e cai no pé do atacante. Eu não consigo entender esse cara, velho. Só que assim, o que a minha análise quanto ao Coronado é que ele é algum jogador que ele tem que jogar flutuando. Assim como o Garro faz. Não caído pela esquerda. Mas o maior erro, que na minha visão da partida de hoje do Dorival, Ranielli atacando. Isso eu venho falando há muito tempo. Martinez atacando, Ranielli atacando, Charles atacando. São jogadores que eles têm como principal característica defender. Você vê que o Ranielli está totalmente desconfortável ali naquela posição que é chegando à área. Quantos passes fáceis o Ranielli não errou hoje? Você entendeu? O bom que podemos colocar ali, a esmagadora maioria da torcida tem essa consciência de que o Ranielli não é esse jogador de chegar na área. Então eles têm uma paciência um pouco maior que por exemplo, com o Coronado, né? E com o Romero que eu citei, que foram bem abaixo hoje novamente os dois. Então assim, a gente tem essa consciência de que o Ranielli está tentando uma adaptação que o Dorival acha que vai dar certo, mas na minha visão não vai, velho. Você entendeu? O Ranielli é primeiro volante e o Maicon não tem que jogar. O Maicon é fraco, cara. Simples. Qual que é o jogo do Maicon, rapaziada? Marcando é inútil. Atacando é só toque de lado. Os toques que o Maicon tenta colocar pra frente, ele erra. Você entendeu? Eu venho falando isso todo jogo. Todo jogo. O muito do Maicon hoje é pouco pro Corinthians. O Maicon não tem bola pra ser titular do Corinthians. O primeiro volante do Corinthians tem que ser o Ranielli.
Você pode até optar pelo Martinez, é questão de gosto. Eu prefiro o Ranieri, mas o Martinez também estaria bem servido como primeiro volante. Mas o Maicon não. E quem tem que jogar ali? O Carrídio. Vai passar pano pro Carrídio? Não, porque novamente o Carrídio entrou num sono. Gente, os caras estão passando, desamarrando e amarrando a chuteira do Carrídio e ele não tá vendo. Parece que é assim que o Carrídio era muito amigo do Emiliano, né? Do Ramon Dias e tal. Parece que os caras foram embora e levaram o futebol do Carrídio junto. Porque ele entra num sono, ele entra num... Só que ele também entra numa posição que ele não rende mais. O Dorival coloca ele como ponta, onde o Romero estava jogando. O Carrídio já fez muito isso no passado, quando era mais rápido, quando era mais jovem. Hoje ele não consegue mais render. Até consegue uma jogada ou outra ali, mas assim, é muito pouco. O Carrídio estava brilhando com o Ramon Dias jogando ali de segundo volante, construindo a jogada. Ranieri destruindo e o Carrídio conseguindo construir com o Bidon. E o Bidon sim é um jogador que está na posição que ele atuava, que ele estava rendendo o Ramon Dias, mas não está jogando mais nada. E aí é um problema do time inteiro, do time como um todo. A gente pode tirar o quê? Yuri Alberto? Hugo Souza? Acho que só. Que estão bem. Porque o resto dos jogadores, o nível que o cara estava apresentando despencou. Por exemplo, o cara estava jogando nota 6, hoje está jogando nota 4. E isso é culpa do treinador. Se com o Ramon o Carrídio jogava mais, o que aconteceu? Se o Andileri jogava mais com o Ramon, você entendeu? Então assim, é treinamento, é confiança, pô, eu acredito no futebol do cara, é escalação, escalar o cara onde ele rende melhor. Como o caso do Ranieri. O Ranieri não adianta ficar dando murro em ponta de faca, colocar o Ranieri para armar o time. O Martinez também não faz isso, mas o Martinez ainda faz um pouco melhor que o Ranieri. Então assim, você sacrifica um jogador que ele renderia muito mais como primeiro volante. Então põe o Ranieri de primeiro volante, põe o Martinez ali para sair para o jogo, ou o Carrídio na função que ele estava jogando com o Ramon Dias. Não sacrificar o Ranieri para colocar um atleta que não agrega, que é o Maicon. Porque aí você está perdendo duas peças. Então são duas peças que não rendem, mais o Bidon que está abaixo, mais o Coronado que está muito irregular, mais o Romero que não produz. Ou seja, a bola não chega no nosso centroavante. Por sorte, quando chega, o cara decide. Assim como foi contra o Santos, que ele fez 2 gols e 1 roubaram. E hoje, que ele fez mais um belo gol, o artilheiro da Arena. Por quê? Porque ele está num bom momento. Mas é o único dos jogadores de linha que está conseguindo produzir. E isso não pode acontecer, porque assim, a gente não está falando da gente enfrentar Flamengo, time que está bem, o Palmeiras, o Botafogo, Cruzeiro. A gente está falando de enfrentar Mirassol, Novo Horizontino, Racing do Uruguai, que é um clube amador. Vocês estão entendendo o nível o próprio Santos, com todo respeito, mas um time que está na zona de rebaixamento, que não está conseguindo jogar bola. Então assim, a gente está sofrendo, a gente está jogando futebol ruim contra times que nem são tão fortes. Agora imagine a gente pegar times com melhor qualidade técnica, e final de semana vai ter. Final de semana é sábado contra o Galo em Minas. Um jogo dificílimo. Por si só já é difícil, ainda mais juntando esse futebol que o Corinthians está apresentando, é para ligar o alerta. Você pode falar assim, mas o Corinthians tá com aquele futebol do Carille lá, que joga retrancado, faz 1-0 e ganha. Não é, cara. Não é. Carille de 2017, né? Não é. O Corinthians não joga bem. O Corinthians não tem o poder defensivo que o time do Carille tinha. O time do Carille era um puta de um time defensivamente, era maravilhoso, estupendo. Era a Itália dos anos 90. Hoje o Corinthians não é forte defensivamente. E o Corinthians não é forte ofensivamente. Mas assim, claramente por conta do dedo do técnico. E eu estou tendo essa análise não é por conta somente do jogo de hoje, é por conta de todos os jogos que o Dorival fez. Nenhum jogo o Corinthians jogou bem. Contra o Internacional teve o parênteses do Bruno Henrique ser expulso. E o Corinthians com a mais. Agora, tirando essa expulsão, será que o Corinthians conseguiria render?
Se fosse 11 contra 11. Então assim, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. O futebol não está sendo jogado e está meio que nítido as escolhas equivocadas do Dorival. E a insistência nelas. O Dorival não mexe rápido, ele demora para mexer e mexe mal. Por exemplo, o Ranieri ficou o jogo inteiro. O Ranieri ficou os 90 minutos errando. Numa posição que ele não joga, que ele está desconfortável, que claramente ele não rende. Ele ficou os 90 minutos jogando. E numa dessa, ganhamos, tudo bem, mas poderia o Corinthians tomar. O Corinthians fez gol no final do jogo, nos acréscimos. Poderia muito bem ter tomado um gol, se complicar, ir para as penalidades e ser eliminado num jogo onde que parecia que os caras estavam na praia, entendeu? Parecia que os caras estavam no rachão, o Carrillo entrou, pô. Mano, é jogo eliminatório de Copa do Brasil, cara. Se o Corinthians dá um BO e o Corinthians é eliminado pro Novo Horizontino, é calendário, é renda, é televisão, Às vezes eu que eu sou muito preocupado com a situação, às vezes Pô, não é possível que os caras... Sabe, porque parecia que tava, o cara escalado errado ali, desde o começo do jogo, foi até o final escalado errado, não produzindo nada, matando todo o contra-ataque do time, cara. Inacreditável, assim, às vezes eu acho que eu sou muito chato, velho. Mas assim, né? Enfim, agora, repito, sábado é um teste de fogo. Porque hoje o time dos caras, com todo respeito também ao Novo Horizontino, mas os caras erravam passe assim, ridículo, velho. Não só o Novo Horizontino, como o Corinthians, por isso que eu falo, é um dos piores jogos que eu já assisti, cara. Dos últimos anos aí é o pior. Mas um jogo horroroso, tanto do Corinthians quanto do Novo Horizontino. Mas assim, a obrigação é do Corinthians, jogando na arena lotada, 40 mil torcedores, mas você pagar ingresso, que é caro pra caramba, fortuna, pra você ver esse futebolzinho mequetrefe, cara. Porra, aí é foda, né, velho? Mas enfim. Galera, eu vou ver se eu continuo uma outra análise amanhã, tá? Amanhã, quinta-feira, vamos voltar com tudo aí. Vou fazer mais um complemento aí, de repente também englobando os jogos anteriores que eu não fiz. Vamos ver o que eu consigo desenrolar pra vocês aí. Um pouquinho mais sobre o Dorival, beleza? Deixa o like, tamo junto. É nóis.